Eu tô mudando algumas coisas e hábitos na minha vida e uma delas é a maquiagem. Então, oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dividir o meu rosto e mostrar como que eu fazia minha maquiagem ano passado e como eu estou fazendo agora. Aprendi algumas técnicas que ajudaram a melhorar a minha maquiagem e graças a Zara Larsson eu quero um pouquinho mais de cor também. E aí eu vou mostrar o que tem de diferente. E sim, o que vocês estão vendo é uma cadeira nova, uma cadeira decente agora. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas tá vindo, gente. Aos poucos eu vou conseguindo arrumar meu quarto e aí eu vou mostrando os detalhes pra vocês. Então vamos lá, vamos começar com o quê? Preparação de pele, né? Que no caso a minha já está limpa, né? Eu já fiz meu skincare de manhã. Vou passar protetor solar, que eu esqueci. E eu tô usando esse da Principia no momento. E o segredo, gente, é deixar secar. Então, vou esperar um pouquinho até secar tudo completamente e voltar. Pronto, secou. E antigamente, eu vou fazer desse lado aqui, né? No direito. Antigamente eu usava este creme aqui da Rave. Eu continuo usando ele, só que como ele é noturno, eu sentia que ele... Gente, tá tendo obra aqui perto, né? E acabou de aumentar o barulho, então, desculpem. Enfim, o creme, ele é um pouquinho mais grosso, né, porque ele é mais hidratante, e eu gosto de passar ele de noite. Mas, quando eu passo antes da maquiagem, apesar de ficar mais hidratado, eu sinto que ele tira um pouco da maquiagem. Gente, eu vou procurar o microfone, que eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir. Calma aí. E vou deixar secar e já volto pra começar a maquiagem mesmo. Pronto, gente, acho que assim vai ficar um pouquinho melhor. É que eu não gosto muito do som do microfone, então eu acho que fica meio esquisito. Mas, pelo barulheiro que está acontecendo aqui, que eu não esperava, eu acho que seria melhor assim. Então, eu gosto de passar esse hidratante bem na área dos olhos e aqui do ladinho, porque por mais que a minha pele seja mista, ela tá muito seca e acaba craquelando, então eu coloquei ele. E fora que é onde eu passo mais maquiagem. O foco da minha maquiagem sempre foi minhas olheiras, que, né, por exemplo, hoje que eu não dormi muito bem, é, tá bem roxo. E como eu sou branquinha, aparece. Então tem algumas manchas avermelhadas aqui que eu gosto de esconder. E daí eu uso este corretivo aqui, Born This Way. Deixa eu ver. Não tô acostumada a usar microfone, gente. Enfim, e daí eu passava mesmo nessas regiões. E aí eu só chegava e passava. Ficava linda assim. E daí eu pegava a esponjinha e aplicava normalmente. E aí ficou assim. Eu gostava de passar bastante, principalmente nessa região, né? Nessa região assim, porque é onde fica mais avermelhado. E aí tem uma espinha aqui, passei um pouquinho também. E por passar com a esponja, eu achava que tirava um pouco, mas eu seguia. Daí o que eu fiz? Comprei um pó com cor, né? Pó compacto. E aí essa cor é um pouquinho mais escura, tipo essa é a 02 e a minha eu acho que teria que ser a 01. Mas eu pegava com o pincel e passava mesmo, assim. Aí acabava ficando um pouquinho mais escuro que a minha pele, mas eu sentia que ele adicionava um pouquinho de cor e aí ajudava a cobrir mais. A gente foi ver a gravação e percebi que meu microfone, né, parou de funcionar, acho que acabou a bateria. Então eu já apliquei todo o pó. E aí eu tava explicando que eu gosto de coisas práticas, que eu não queria que, tipo, eu perder tempo e ficar corrigindo a olheira, então eu gostava de produtos que cobriam bastante a minha olheira, né, de alta cobertura. Eu comprei esse pó num tom um pouquinho mais escuro que o meu, pelo menos dava uma cobertura boa. E eu acho que foi isso que eu falei, porque eu já não lembro mais. E aí, agora o blush, eu pegava. Esse aqui tem dois, um cremoso e um normal, né? Um pó. Só que eu uso mais o pó mesmo. E aí eu tirava um pouquinho o excesso e aplicava aqui. Tipo uma chineladona e já trazia aqui pra cima. E fazia esse C esfumando bem.
E aí eu passava um pouquinho aqui no nariz também, pra voltar um pouquinho de cor, porque senão fica aquela brancura. E passava bastante aqui nos olhos. E aí na parte dos olhos, normalmente eu não passo nada. Porém, quando precisava, eu passava Curvex e essa máscara que ela é marrom. E aí ela dá uma cor para os meus cílios, porque eles são muito claros. E aí quando eu preciso de alguma foto, ou então comemoração, eu coloco, porque meu olho é muito sensível. Então eu prefiro evitar, assim, no dia a dia, a colocar. Então eu não vou passar hoje, porque tá sendo mais uma maquiagem do dia a dia. Mas vou dar uma curvadinha. E, gente, assim, ao vivo, tá bom, dá pra ver. Mas nas câmeras não dá pra ver nada, parece que eu nem tenho cílios. Então, isso é algo que me incomoda muito. Mas, como eu falei, me dá um pouco de alergia, meu olho fica bem sensível quando eu passo. Então, eu prefiro evitar. E aí, pra finalizar, assim, era super rápido, eu passava ou um lip tint, tem esse aqui da Melu, que se chama Magic Gloss, mas ele deixa uma corzinha depois, da cor Witch Kiss. Ou então um gloss mesmo, que eu gosto pra deixar a boca brilhantinha, só pra dar um charme, né? Então, vou passar esse aqui. E esse é mais roxinho, mas eu tenho também o rosa, que aí deixa mais vermelhadinha a boca e aí fica bonitinho também. E aí, então, ficou assim a maquiagem que eu fazia ano passado, bem gracinha. Sim, é bem simples, é só pra cobrir mesmo a olheira e a vermelhidão, mas também deixava com um ar de saúde, né? Sem exagerar. E é isso. Agora, gente, eu acho que parou um pouco o barulho, então eu vou tirar o microfone, que eu realmente não estou gostando. Eu fui ver as gravações e, meu Deus, eu vou tentar arrumar na edição, porque tá dando muito chiado. Eu não sei, eu não uso muito, então, da primeira vez que eu usei não tava assim, agora, não sei. E aí, vamos começar o outro lado, que é a maquiagem que eu estou fazendo agora, em 2026. E aí, como eu falei, eu sentia que aquele creminho, ele ficava muito forte, acabava fazendo a minha maquiagem derreter um pouquinho mais. Então, eu comecei a usar este sérum aqui de niacinamida da Carla Leone, e ele tem zinco também, é um sérum hidratante, e eu gostei bastante dele. Achei que hidratou muito bem, e como niacinamida não é só pra hidratação, ele também trata acne, eu senti que quando, por exemplo, aqui a minha aqui tá super inflamada, se eu passar amanhã já vai estar, tipo, praticamente pronto pra apertar, né, já vai estar aquele amarelinho, mas se eu continuar passando, em 2, 3 dias já não tem mais nada. Então eu gostei bastante dessa fórmula aqui. Já tô pensando em comprar alguns outros sérums. Já passei dos 25, então tem que procurar outros produtos, né? E aí eu tô pensando em comprar mais da marca dela, porque eu gostei bastante. E aí eu passo, normalmente eu passo tudo isso aqui que vem, né? Mas vou passar um pouquinho menos, porque é só metade do rosto. E você sente a pele hidratada sem estar com aquele aspecto grudento, sabe? Mas o outro creme eu também gosto, eu prefiro usar ele de noite mesmo, que é a função dele. E aí eu acordo com a pele de bebê quando eu acordo. Não me diga! E aí eu sinto que hidratou, porque eu acordo com uma pele de bebê muito boa. Daí a mesma coisa, espera secar, só que como é sérum, seca um pouquinho mais rápido. E aí vem o primeiro truque, que eu aprendi a passar com pincel o corretivo. Gosto de usar o do Born This Way, só que já está acabando. Então eu uso ele menos quando eu preciso de mais cobertura mesmo. E aí eu gosto muito desse da Visela, da linha Fix, que é bastante boa. E ele também já está quase no fim. E aí do nada, gente, minha mãe apareceu com 2 corretivos. Este aqui da Avon, que se chama Power Stay, de alta duração. E esse daqui da Natura, Faces, que se chama Checkmate. Gostei. São as cores mais claras. Essa daqui é 115Q e 10N. Eu testei poucas vezes, mas eu senti que este aqui da Natura durou mais na minha pele. Tipo, durou mais horas. Então, tô ansiosa pra ficar testando, e aí fica aí de dica pra vocês que querem uma cobertura boa, mas que não fica aquele aspecto super mate. Apesar de estar escrito mate, não ficou craquelada a minha pele. Então,
acho que é um bom sinal. Mas hoje eu vou continuar usando o da Visela, porque é o que eu mais uso. Então, pra comparar direito, eu tô usando as coisas que eu mais usava mesmo e o que eu fazia no dia a dia. Então, eu pegava e ou eu pego o pincelzinho e faço aqui na sobrinha que deu, ou então eu passo na mão. Só que toda vez que eu passo na mão e aí, né, dou uma chuchadinha aqui com o pincel, eu esqueço de lavar a mão. Aí, quando eu vejo, eu tô com uma bola de base na mão. Enfim, mas a questão é você conseguir espalhar bem por toda a cerda do pincel pra poder aplicar uma coisa uniforme, né? Uma camadinha uniforme e aí conseguir pegar todas as regiões. E aí, no caso, eu não espalhava como eu espalhava desse lado, que eu praticamente tacava no rosto todo. Eu pego bem nas regiões mesmo que eu preciso. E como ele é pincel e é menorzinho, eu consigo encaixar no meu nariz. Acabei passando demais, né? Mas eu consigo encaixar no meu nariz direitinho. E aí acaba pegando melhor nessa regiãozinha. E aí com ela mesmo, eu já vou esfumando. E aí basicamente fica assim, com menos produto, mas ele fica mais concentradinho nas regiões que eu preciso. Então acaba parecendo que a cobertura é maior. E agora o pó, eu voltei para o pó solto e tô usando esse da Paillon. Ele é o primeiro número, gente. Eu sempre pego as cores mais claras, porque senão acaba ficando muito escuro pra mim. E essa cor é a cor 1 mesmo. E eu gostei bastante, minha irmã comprou pra ela e aí eu usei um dia e falei, caramba, gostei. Então eu passo um pouquinho aqui. E aí, ao invés de passar só com esse pincelzão, eu pego essa esponjinha aqui, sabe? De coisa. Pego um pouquinho e dou uma batidinha, sabe? Pra tirar o excesso. E aí, aplico nas regiões aqui, né? No caso desse lado. E eu deixo bem concentradinho na região da olheira, que é onde eu mais preciso. Também nessa região aqui do nariz, porque é onde eu sinto que realmente sai bastante. Então eu passo um pouquinho mais pra ficar bem lisinho. E aí aplico o pó pressionando. Eu não arrasto, eu não faço nada, eu só pressiono mesmo, deixando o produto entrar. E só nessas regiões. As outras eu passo o pó mesmo, normal, simples. E eu coloco um pouquinho aqui no pó, na tampa, porque é o tanto de pó que eu vou usar. Então eu pego, deixo sujinho toda a parte e passo no resto do rosto pra poder selar o restinho. Até porque não tem muito produto, então não tem muito o que selar. Mas eu sinto que eu tenho esse problema, porque apesar da minha pele estar um pouco mais seca, por conta do Hashimoto, mesmo assim eu sinto que nessa região aqui fica uma pura oleosidade, que eu fico, gente, da onde saiu essa oleosidade? E aí eu tento selar bem pra poder durar mais. Às vezes adianta, às vezes não, né? Porque eu também sou muito calorenta, então quando eu vejo já tô suando. E aí, quando eu volto pra casa, normalmente eu já não tenho quase maquiagem. E isso acaba me incomodando um pouco. Então eu tô testando novas coisas pra ver se ela dura mais. Agora vem a parte do blush, que é o mesmo. E aí eu continuo usando essa parte aqui de pó, porque eu não sei, eu não consigo me entender com esse cremoso aqui, então eu acabo usando só o pó. Continuo usando essa parte aqui no C, só que eu tô colocando um pouquinho mais aqui no meio, pra ficar esse rosadinho. Trago um pouquinho só pra cá, mais pra cima, né? Porque aqui eu só passava, tacava aqui. Então um pouquinho mais pra cima aqui. Um pouco mais fino, né? E continuo passando aqui nos olhos pra dar uma cor. E de novo, esfuma bem. E eu gosto bastante desse blush porque ele já tem um brilho. Então não precisa passar iluminador. E aí eu acho que já dá um tchauzinho para o rosto. Uma coisa um pouco mais saudável, né? Tipo, tomei sol e sou linda, assim, bela. E minha pele é brilhosa. Tá vendo? Eu gosto bastante e fica diferente, Enfim, eu tô gostando de fazer assim agora. E aí também passo aqui no nariz
Na verdade, eu só taco assim no meio, né? Mas fica assim, só pra dar uma corzinha mesmo. E agora vem a região dos olhos, que é aquela mesma história. Se eu precisar usar, se eu sentir de usar... Gente, eu consigo aplicar cílios postiços nos outros, mas em mim não dá. E ultimamente meu olho tá muito sensível, então eu prefiro evitar de passar a máscara, mas eu gosto daquela marrom, porque não fica com um aspecto tão forte, fica com uma coisa mais natural. É basicamente o que eu gosto, né, de uma maquiagem mais natural. Então vou passar o Curvex de novo. Assim eu consigo ver certinho aonde tá os meus cílios. E aí, como eu falei, a Zara Larsson, ela tá usando bastante maquiagem colorida, né, com as coisas tudo aqui no olho, no nariz, e eu achei muito legal. Só que no caso, gente, como eu falei, eu não saio pra muitos lugares. E aí quando eu saio, não são pra lugares que pode usar essas coisas. Na verdade, você faz o que você quiser, né? Mas eu gostaria de começar aos poucos. Então eu já passo esse rosinha, que eu acho que combina bastante, rosa com o meu olho verde. E aí eu queria comprar um lápis marrom, ou então um lápis vinho, né? Que tá vinho, meio bordô, que tá super na moda, né? Tem da Oceane, tem da Kiko. E assim, eu queria comprar da Kiko porque eu tenho o lápis de boca deles e... Assim, o batom sai, mas o lápis tá lá. Então, eu sinto que o lápis de olho vai ser a mesma coisa. Eu acho que vai durar bastante. E como eu falei, meu olho é sensível. Então, acaba, né, eu acabo chorando bastante. Sai bastante lagriminha. E acaba tirando toda a maquiagem. Então, se eu passo um lápis, um delineado, qualquer coisa que eu vou passar, ele acaba saindo. Então, por exemplo, o rímel, ele tem que ser a prova d'água, porque senão, gente, sai tudo, né? E eu fico parecendo um pendinha. Então, eu sinto que pra adicionar uma cor teria que ser aos poucos, assim, com um lápis. Só que ao mesmo tempo eu fico com medo disso, de passar e aí sair tudo. E aí, cadê o brilho? Não tem brilho. Então, agora eu vou passar este marronzinho aqui com um lápis fofinho mesmo, ó, esse aqui. Passar bem pouquinho e passar bem rente aqui aos cílios. Então, por isso que ele tem que estar visível, né? Eu preferi esse pincel aqui, que ele é mais achatadinho, tá vendo? Eu acho que ele esfuma melhor. É porque eu quero uma coisa bem singela, assim, como se fosse um delineado mesmo, só que de sombra. Opa. Olha, a diferença dos dois lados já mudou bastante o meu olhar. E aí eu quero testar essa nova técnica e aos poucos adicionando cores. O meu olho é verde, eu acho que combinaria, né, com rosa, com as cores que eu falei. Com rosa, marrom, talvez o próprio verde, né, um azul. Então eu acho que dá pra dar uma brincadinha, mas enquanto isso eu vou acostumando no marrom. E eu já sinto que isso é muito pra mim, gente, porque antigamente eu não usava nada. Na verdade, aqui no olho mesmo, eu passava o bronzer pra dar uma profundidade, já que meu olho é gordinho e aí não tenho o côncavo marcadão. E aí eu falava assim, vou passar isso. E agora que eu não uso mais, né, prefiro usar o blush, dá essa corzinha mais rosada, então eu acho que já dá uma diferença. Mas ao mesmo tempo eu quis mudar, porque aí a gente vai mudando e aí a maquiagem também. Mais uma coisinha é este fixador de maquiagem, que no caso eu estou usando da Ruby Rose, esse Bruma Efeito Matte. Eu tinha o outro, que era um branquinho, e não gostava muito, o cheiro era bem esquisitinho. Agora esse aqui parece que tá funcionando. Eu ia comprar, porque, né, foi meu aniversário dia 15, e eu teria desconto na loja da MAC, e eu queria comprar o Studio Fix. Só que aí, né, gente, eu falei, calma, vamos com calma. E aí eu tô roubando esse aqui da minha irmã, pra ir testando mesmo. E eu sinto que faz diferença, só que você tem que jogar bem longe. Porque às vezes eu jogava aqui perto e aí não dava certo. Então... Gente, é muito difícil jogar de um lado só. Eu basicamente molhei tudo, menos meu rosto. Mas enfim, vocês entenderam. Ai, ai. E aí nos lábios eu continuo com a mesma vibe. Porque, gente, eu não gosto muito de batom, porque se você vai comer... Porque eu sempre tô saindo pra comer. E aí, se você vai comer alguma coisa, por exemplo, uma vez eu fui morder um hambúrguer, quando eu vi, o batom tava tudo no meu queixo. Aí eu falei, ah, gente, nunca mais. Nunca mais, entendeu? Então eu sempre... Já tirei daqui, vamos.
Achei. Então eu sempre passo ou um lip tintzinho, um gloss, né, alguma coisa com brilhinho, pra hidratar mesmo a boca. E aí, como vocês viram no vídeo passado do meu aniversário, eu ganhei este gloss da Kiko, na cor 12, gente. Eu era apaixonada por essa cor. A cor 12 e a 15, que são mais avermelhadas, eu sempre quis ter, porque eu acho que dá um show, sabe? Dá um tchau. E aí eu acabo usando ele. Só que o problema é que ele sai muito rápido. Então toda hora você tem que ficar passando. Eu sinto que ele hidrata a boca. Só que, por exemplo, esse aqui da Melu, ele acaba, tipo, ele sai o brilho, mas ele continua com a cor. Então, eu acho isso mais legal, porque, né, gente, a gente precisa de uma cor na vida. Principalmente eu, que sou muito branca, precisa de uma vida para ser saudável. Então, chegando um pouco mais perto, assim ficou a maquiagem de 2026, como que eu estou fazendo este ano. E esse aqui é o que eu fiz no ano passado. Então, são poucas diferenças, mas dá pra sentir que mudou. Eu achei que, sei lá, alongou, me deixou mais jovem. O que vocês acham? Não sei, como eu tenho uma cara mais jovial, então eu pareço mais nova do que eu sou, eu queria que com a maquiagem eu ficasse com cara de um pouquinho mais velha. Só que eu não consigo usar aquelas coisas que eu acho que é aquele aspecto de mulherão, é aquele olhão todo marcado, preto, uma coisa assim. E eu acho que não combina muito comigo, então eu vou ter que continuar usando assim. Mas mesmo assim, como eu falei, eu gosto de usar maquiagem pra cobrir mesmo as imperfeições, porque a única coisa que me irrita, né, que eu não gosto, são as minhas olheiras, né? Então eu acho que só dando essa cobertura já dá uma boa diferença. Mas assim, gente, eu tô falando de mim, o que eu gosto em mim. Porque toda vez que eu me olho no espelho e vejo que eu tô com olheira, eu me sinto assim, acabada. E aí eu prefiro, né, dar uma escondidinha. Já que meu sono é super desregulado, e aí não tem muito o que fazer, né? Então, gente, esse foi o resultado. Me digam aí qual vocês gostam mais, se é o de 2025 ou 2026. Espero que vocês tenham gostado das duas maquiagens, das dicas que eu compartilhei. Então é isso, não esquece do seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!